Bem-vindos de volta ao canal Dela Resumida. Durante o casamento, o homem estava tomado pelo estresse. Quando subiu ao altar, seus movimentos eram rígidos como os de uma estátua, quase robóticos. Ao vê-lo assim, amigos e familiares caíram na gargalhada, mas o pai dele sentiu uma profunda vergonha. Depois, ao ser chamada para o altar, a noiva passou por uma situação embaraçosa. Seu pai acidentalmente pisou no vestido dela, fazendo com que ela caísse antes mesmo de dar alguns passos. Contudo, ao notar o olhar desesperado do noivo, a noiva não pôde conter a felicidade e abriu um sorriso radiante. Assim, apesar dos contratempos e momentos constrangedores, o casamento seguiu até o final. A vida a dois parecia que seria feliz e plena, mas a realidade se mostrou bem mais difícil. Jinju era uma mãe dedicada e passava o dia inteiro cuidando do filho. Não conseguia sequer ir ao banheiro sem que a criança chorasse do lado de fora. Muitas vezes, acabava levando-o com ela. Um dia, ao ver essa cena, o marido reclamou, questionando o porquê de ela não deixá-lo do lado de fora. As palavras dele a entristeceram profundamente. Quando finalmente tentou comer, o choro do bebê novamente interrompeu seu momento, e ela se viu obrigada a segurar a criança enquanto comia uma refeição sem graça, com o coração apertado. O peso de carregar o filho por tanto tempo fazia seus braços doerem, mas não havia outra opção. A lâmpada da casa estava queimada há muito tempo, mas o marido nunca se preocupava em trocá-la. No trabalho, ele era sempre muito dedicado, mas em casa pouco ajudava. Ao passear com a filha pela rua, Jinju sentia inveja das outras mulheres, cujas roupas pareciam sempre impecáveis, enquanto as suas estavam manchadas de leite. Tentou limpar a mancha com a saliva, mas em vão. Observando os passantes, lembrou-se de que já foi uma jovem vibrante e atraente, mas em poucos anos, tornou-se o que muitos viam como uma mulher de meia-idade. Numa noite, o bebê, que havia comido algo que lhe fez mal, começou a vomitar repetidamente. Vendo o desconforto da criança, Jinju ficou arrasada e, em meio ao desespero, tentou ligar para o marido. No entanto, ele estava ocupado bebendo e cantando com os colegas e ignorou as ligações. Sem alternativa, ela levou o filho sozinha ao hospital para um atendimento de emergência, acompanhando-o de perto enquanto ele repousava na cama, sentindo-se desamparada e só. Jinju só conseguia repetir: "Sinto muito, minha querida", pois havia corrido para o hospital tão rapidamente que nem se deu tempo de trocar os chinelos. Felizmente, o bebê não teve complicações sérias. Ao voltar para casa, ela encontrou uma fatura de cartão de crédito sobre a mesa. Ao abri-la, viu que estava cheia de despesas em hotéis. Nesse instante, seu telefone tocou. Era sua melhor amiga enviando uma foto, na qual Jinju reconheceu imediatamente o rosto do marido. Ao ver a imagem, sentiu o coração se despedaçar, caindo ao chão, sem acreditar que seu marido fosse capaz de traí-la. Olhando para o espelho, Jinju sentiu que finalmente compreendia tudo. Viu-se em um estado de descuido e exaustão, quase irreconhecível, lembrando-se das vezes em que a confundiram com uma senhora na rua. As lágrimas começaram a rolar. Nesse exato momento, Bondo lhe enviou uma mensagem avisando que não voltaria para casa naquela noite. Diante daquela mensagem, o coração de Jinju, já despedaçado, parecia parar. Sabendo que o marido estava com outra mulher, ela se sentiu perder o controle de suas emoções, sem entender o que havia feito de errado. Desesperada, ligou para ele, perguntando por que estava sendo tratada daquela maneira. A resposta de Bondo foi fria e distante. Ele revirou a situação, dizendo que para ele não era fácil, sentia-se desrespeitado e desvalorizado. "Você sabe como sou tratado lá fora? Nem sou tão bem tratado quanto um cachorro. A minha vida virou de cabeça para baixo desde que nos conhecemos", disse ele, sem entender o impacto de suas palavras. Diante disso, Jinju finalmente decidiu pedir o divórcio, dizendo que não eram felizes juntos e que talvez fosse melhor se nunca tivessem se conhecido. Ao ouvir isso, Bondo se sentiu perdido e desolado, sem perceber totalmente seus próprios erros até aquele momento. Antes, no aniversário de casamento, Jinju esperava que ele se lembrasse da data, mas ele não havia dito uma palavra. Mais tarde, Jinju encontrou uma caixa de presente em sua bolsa e pensou, por um momento, que era para ela. Quando foi tocá-la, porém, Bondo rapidamente interveio e impediu-a de pegar o presente,
revelando que era um agrado para a esposa de seu chefe. Vendo o marido ser tão frio, Jinju, em um momento de raiva, pegou o caderno de anotações de Bondo e ameaçou jogá-lo na bacia de água. Aquele caderno tinha um valor inestimável para Bondo, mais até do que sua própria vida. As anotações registravam as preferências e instruções do chefe, fundamentais para manter sua posição. Contudo, Jinju, tomada pela raiva e exaustão, já não se importava com nada disso. Sarcasticamente, ela disse que não precisava depender de um caderno para sobreviver. Se eu saísse para vender chicletes na rua, ganharia mais que você. Chamou-o de inútil e mesquinho, o que fez Bondo perder o controle e ameaçar que, se algo acontecesse ao caderno, eles se divorciariam. Ao ouvir essas palavras, Jinju ficou paralisada, e o caderno caiu na bacia de água. Apesar das tentativas desesperadas de Bondo de resgatá-lo, as anotações estavam irreversivelmente borradas, impossibilitando qualquer leitura. Com isso, ele viu sua posição com o chefe ruir, precisando recorrer ao álcool e até mesmo se humilhar na tentativa de reconquistar a confiança do líder. Mas as coisas só pioraram. O chefe passou a usá-lo como um bode expiatório sempre que surgiam problemas. Certa noite, o diretor do hospital, para esconder de sua esposa um caso extraconjugal, ordenou que Bondo levasse sua amante para longe dali. Contudo, a mulher se recusou a sair do carro, e quando a esposa do diretor apareceu, uma confusão se instaurou. Tentando evitar uma briga, Bondo se viu no meio do confronto e acabou empurrando a esposa do diretor ao chão, sob o olhar furioso do chefe, que reagiu com um soco. Depois, enquanto bebiam juntos, o diretor justificou sua agressividade, alegando que não teve outra escolha. No entanto, Bondo, no fundo, sentia que aquilo havia passado dos limites. No banheiro, refletindo sobre tudo, considerou confrontar o chefe. Mas ao sair, a realidade o atingiu. Percebeu que precisava continuar sorrindo e acatando as humilhações para manter o emprego. Mesmo ao ouvir o chefe zombando, ele só conseguia responder com um sorriso forçado. Ferido e sem ânimo para enfrentar a esposa, Bondo mandou uma mensagem a Jinju dizendo que não voltaria para casa naquela noite, o que acabou alimentando um terrível mal-entendido. Jinju interpretou que ele estava com outra pessoa, levando ao cenário inicial em que ambos pararam de se comunicar adequadamente, em um silêncio carregado de mágoas e ressentimentos. No dia seguinte, sem mais palavras ou explicações, Bondo e Jinju seguiram juntos para o tribunal e finalizaram o divórcio, concluindo aquele doloroso capítulo de suas vidas. Bondo tentou encontrar palavras para encerrar o relacionamento de forma pacífica, mas Jinju, já completamente decepcionada, respondeu apenas com sarcasmo e zombaria. Mesmo assim, antes de seguirem caminhos separados, Bondo ainda disse: "Espero que você seja feliz." Um casal que já fora muito feliz agora se via desfeito, simplesmente por falta de comunicação mútua. Um não perguntava, o outro não se abria, e assim acabaram se separando. Um ano depois do divórcio, Bondo, em casa, olhou para sua aliança e, tomado por um desconforto profundo, arrancou o anel do dedo e o lançou pela janela. Em outro lugar, Jinju estava no ônibus, olhando para sua própria aliança. Após um longo momento, afrouxou o aperto e deixou o anel cair na estrada. Esses dois anéis, no entanto, desencadearam uma força mágica imensa, que provocou um terremoto e transportou Bondo e Jinju de volta no tempo. Na manhã seguinte, Bondo foi até uma mercearia para comprar café da manhã. Quando olhou para a data de validade dos produtos na prateleira, ficou surpreso ao ver 1999 nos rótulos. Perguntou à vendedora, que respondeu que era o estoque mais novo. Confuso, Bondo percebeu que a própria vendedora parecia muito mais jovem. Sua expressão de espanto a deixou intrigada, até que ele se olhou no espelho e mal podia acreditar. Seu rosto havia rejuvenescido. Desesperado para entender o que estava acontecendo, correu para casa para ver seus pais e ficou chocado ao vê-los, vivos e jovens, na sala. Ao olhar o calendário na parede, confirmou que também estava no ano de 1999. Enquanto isso, Jinju acordou e viu sua falecida mãe à sua frente. Encantada e incrédula, acreditou estar sonhando, mas mesmo assim correu para abraçá-la. Em meio ao abraço, pediu desculpas por não ter tido a chance de contar sobre o divórcio no dia anterior. Com tristeza, confessou que só desejava ser feliz, mas que as coisas haviam tomado esse rumo.
Profundamente tocada, chegou a desejar partir para o além e se reunir com a mãe. Ao ouvir isso, a mãe de Jinju ficou perplexa e, sem entender, achou que a filha estava lhe desejando a morte, repreendendo-a. Nesse instante, Jinju finalmente percebeu o que estava acontecendo. Jinju se beliscou e sentiu a dor era real. Sua mãe, ao vê-la agindo de forma tão estranha, pensou que ela estivesse possuída por um espírito e deu-lhe mais algumas palmadas para afastá-lo. Nesse momento, Jinju começou a perceber que aquilo talvez não fosse um sonho. Ela se olhou no espelho e notou que estava incrivelmente mais jovem. O calendário na parede marcava 1999, e as roupas em seu armário eram uniformes escolares. Na estante, estavam os romances que ela lia durante os tempos de escola. Foi então que Jinju percebeu que havia viajado de volta no tempo. Ela estava diante de uma segunda chance, um retorno àquela fase tão preciosa que ela pensava estar perdida. Decidiu que, dessa vez, aproveitaria ao máximo e valorizaria cada momento. Passaria o máximo de tempo possível com sua mãe, desfrutando da alegria de tê-la por perto novamente. Lembrava-se de como se sentiu ao olhar para o retrato da mãe na casa funerária, carregando um peso de culpa e arrependimento. Agora, com sua mãe viva diante dela, Jinju experimentava uma felicidade imensa. Mas, para sua mãe, parecia que Jinju estava sendo carinhosa apenas para convencê-la a comprar um novo celular. Para afastar essa ideia, a mãe pediu ao pai de Jinju que a levasse rapidamente à escola. Quando Jinju chegou aos portões da universidade, uma onda de familiaridade tomou conta dela. Ao mesmo tempo, Bondo, ao entender que também havia voltado no tempo, estava empolgado e ansioso para retomar a vida de estudante. Mas seu pai, estranhando seu comportamento e acreditando que algo estava errado, o repreendeu severamente, achando que o filho tinha perdido o juízo. Só então Bondo começou a aceitar que de fato havia retornado ao passado. Mais tarde, ele também chegou aos portões da universidade, onde no futuro ele e Jinju estariam divorciados. No dia seguinte, Jinju acordou para descobrir que realmente havia retornado 20 anos no tempo e estava novamente na universidade, um ambiente ao mesmo tempo familiar e distante. Mas o que a surpreendeu ainda mais foi ver que Bondo, seu ex-marido, também estava lá, preso no mesmo passado. Ao se reencontrarem no campus, os dois ficaram chocados, olhando com espanto para a pessoa com quem haviam dividido anos de vida. Mas ambos tinham em mente a lembrança amarga do divórcio e não queriam reviver aquele passado. Caminharam um em direção ao outro, mas ao se aproximarem, passaram sem trocar uma palavra como dois estranhos. Bondo se sentiu aliviado, achando que Jinju não o reconhecera, enquanto Jinju também se sentiu satisfeita, acreditando que ele a havia ignorado. Ela desejou no fundo que nunca mais precisasse encontrá-lo naquela nova vida. De repente, Jinju avistou um rapaz bonito no campo de futebol. Esse jovem, Nanjil, já havia confessado seus sentimentos por ela no passado, mas infelizmente Jinju o rejeitara. Agora, ao olhar para ele, começava a se arrepender dessa decisão. Ao perceber que ela observava, Nanjil desviou o olhar rapidamente, o que fez Jinju imaginar se ele estaria tímido ou constrangido. Enquanto ela estava distraída, perdida em pensamentos, sua melhor amiga, Bo Home, surgiu de repente. Vendo sua amiga aos 18 anos novamente, Jinju ficou eufórica e começou a acariciar o rosto dela, o que fez Bo Home questionar a sanidade de Jinju. Sem entender a situação, Bo Home a puxou para dentro da sala de aula. Ali, Jinju viu novamente o rapaz bonito do campo de futebol. Lembrando-se de como havia perdido aquela oportunidade 20 anos atrás, decidiu que não cometeria o mesmo erro. Com determinação, ela se aproximou e cumprimentou Nanjil. Os outros estudantes ficaram surpresos com a cena, principalmente as outras alunas, que o admiravam em segredo. Nanjil, por outro lado, achou divertido o interesse repentino de Jinju. Bo Home explicou a situação. Na noite anterior, Nanjil havia confessado seus sentimentos a Jinju na frente de várias alunas. Ela o rejeitara, dizendo que ele estava com um cheiro forte de suor. Ao ouvir isso, Jinju ficou surpresa com o motivo de sua rejeição e sentiu uma pontada de arrependimento. Bo Home, preocupada com as atitudes estranhas de Jinju, ouviu-a confessar que havia voltado no tempo, vinda de 20 anos no futuro, logo após o divórcio.
Mas Bo-home e as outras amigas não acreditaram nessa história e acharam que Jinju estava agindo de forma esquisita. Mesmo assim, as amigas foram jantar juntas, deixando Jinju sozinha. Sentindo-se desamparada pela falta de compreensão das amigas, Jinju acabou indo ao encontro delas. No caminho para o refeitório, Jinju sentiu alguém segurar sua mão de repente. Talvez, finalmente, um sinal de que sua sorte no amor estava prestes a mudar. Primeiro, um rapaz atraente da escola se aproximou de Jinju e confessou que vinha prestando atenção nela há algum tempo. Ele queria seu número de telefone. Jinju ficou encantada, mas por ter acabado de viajar no tempo, se confundiu e não sabia se tinha um celular ou não. Quando tentou explicar que não tinha um número de telefone e não se lembrava do número fixo, o som de uma notificação de mensagem ecoou. A atitude do rapaz mudou na hora, e ele se afastou sem que Jinju tivesse a chance de explicar, deixando-a frustrada, embora seus amigos ao redor a olhassem com evidentes ciúmes. Enquanto Jinju vivia sua sorte com novos pretendentes, Bondu, seu marido, passava por uma experiência bem diferente e embaraçosa desde que voltou à época da universidade. Ele se comportava quase como um adolescente desajeitado, achando tudo estranho, especialmente as roupas que seu amigo Jaivo usava. Zombando do estilo do amigo, perguntou se ele estava vestido de garota, e Jaivo respondeu questionando se Bondu não deveria estar usando o mesmo uniforme. Com desprezo, Bondu afirmou que jamais usaria tal roupa. No entanto, ao entrar na sala de aula, descobriu que o tal traje estranho era, na verdade, o uniforme obrigatório da turma, e ele era o único que não usava. O monitor de classe percebeu a falta de uniforme e imediatamente chamou Bondu para uma bronca. Achando tudo muito absurdo, Bondu riu internamente da autoridade do monitor, considerando-o presunçoso. O monitor, incomodado com o riso de Bondu, perguntou se ele sabia por que todos estavam ali para uma repreensão. Um aluno explicou que era porque um novato do departamento havia se atrevido a bater em um veterano. Bondu, ironicamente, criticou os colegas pela ousadia de atacarem um veterano, comentando que eles claramente não sabiam o que era a respeito. O monitor de classe, já sem paciência, revelou que a pessoa responsável era Bando. Na noite anterior, enquanto ele jantava com os colegas, ouviu veteranos zombando do uniforme, chamando-o de fantasia de garota, o que o deixou furioso e acabou gerando um conflito. Esse incidente levou à punição coletiva de hoje, já que o erro de um afeta todo o grupo. Enquanto cumpriam a penalidade, os veteranos que haviam sido confrontados por Bando apareceram na sala armados com bastões, prontos para ensinar-lhe uma lição. Gritaram exigindo que Bando saísse para enfrentá-los. Assim, Bando e os demais alunos foram obrigados a manter uma postura de punição enquanto ouviam as reclamações dos veteranos. Quando um aluno perguntou por quanto tempo precisariam suportar aquilo, os veteranos responderam que enquanto nenhuma aluna entrasse na sala, deveriam manter a posição. No entanto, como o departamento de engenharia civil era quase inteiramente masculino, as chances de uma garota aparecer eram mínimas. Então, inesperadamente, uma garota com cabelos longos surgiu no corredor, e todos os olhares se voltaram para ela, ansiosos para que entrasse na sala. Contudo, quando os colegas perceberam quem era, desanimaram, até desejando que a cena fosse diferente. Para a surpresa de todos, Bando começou a rir da situação, especialmente por causa do visual inusitado do garoto de cabelos longos, não conseguindo conter o riso. Essa risada apenas aumentou a irritação dos veteranos, que intensificaram a punição de Bando. Após a punição, Bando tentou se reconciliar com os colegas, comprando bebidas para eles. Quando saíam do prédio, ele avistou uma figura familiar, despertando uma estranha sensação de reconhecimento. Ao segui-lo, percebeu que era o antigo superior que usava como bode expiatório. Decidido a não deixar essa oportunidade escapar, Bando aproximou-se do superior, que estava com a namorada, e fingiu esbarrar nele, oferecendo uma lata de refrigerante como desculpa. Mas aquela lata não era simples. Bando a havia chacoalhado repetidamente, aproveitando para extravasar sua raiva. Assim que Hansou abriu a lata, a bebida explodiu, pegando-o de surpresa. Depois desse episódio, ao voltar para a sala, um colega de classe avisou que haveria um encontro entre alunos naquela noite, uma oportunidade de Bando interagir e se distrair após os recentes acontecimentos. Bando ficou animado com a notícia, mas antes de conseguir aproveitar ao se virar,
deu de cara com sua ex-esposa Jinju. Os dois trocaram olhares discretos, ambos desejando nunca mais se encontrar. O destino, no entanto, tinha outros planos. Durante as atividades noturnas, acabaram sentados na mesma mesa, o que os deixou surpresos. Ambos imaginavam que o outro não teria viajado no tempo junto com eles. Para aumentar o desconforto, seus colegas propuseram um jogo de pares. Jinju e Bando tentaram evitar um ao outro, mas o destino os empurrou para uma dupla. Ao se encararem, sentiam-se cada vez mais irritados. Bando, ao pensar na situação futura que enfrentaria com ela, quis escapar rapidamente, usando um tom irônico para rejeitar Jinju. Ela, no entanto, não se deixou abater e rebateu Bando de forma mordaz. Quando ele decidiu se afastar, não resistiu em declarar: "Hoje estou acabando com você." Essas palavras deixaram Jinju confusa e desconfortável, sem entender o que ele quis dizer. Pensando melhor, começou a se perguntar como tinha se apaixonado por alguém tão infantil. Satisfeito por ter vencido a discussão, Bando saiu, mas não teve tempo de aproveitar sua vitória. Encontrou-se com seu primeiro amor, Soyeon. Ver seu rosto bonito o deixou sem palavras, e ele correu até ela, puxando-a para perto e perguntando se ela se lembrava dele. Soyeon respondeu que vagamente, ao que Bando, eufórico, disse que isso não importava, sorrindo feliz ao seu lado. Por coincidência, Jinju presenciou a cena. Ver Bando tratando outra mulher com tanta cortesia a fez sentir uma pontada de ciúme. Mesmo divorciada, não conseguia aceitar a ideia de vê-lo tão próximo de outra. Incomodada, virou-se e foi embora. Caminhando pela ponte, Jinju refletia sobre a razão de Bando ter voltado ao passado. Ele teria feito isso para reencontrar seu primeiro amor? Se era assim, então por que ele passou tantos anos ao seu lado? Esse pensamento a deixava amargurada. Para piorar, Jinju ouviu o que parecia ser a voz de seu filho. Ao olhar para o lado, quase acreditou ter visto o menino. Contudo, ao perceber que a criança era de outra pessoa, suas emoções se descontrolaram, e ela começou a chorar, tomada por uma tristeza profunda. Apesar de ter voltado no tempo, Jinju, como mãe, sentia uma profunda saudade e preocupação por seu filho. A ideia do que ele poderia estar enfrentando a angustiante e, no fundo, ela desejava que essa viagem no tempo fosse apenas um pesadelo, pois a falta que sentia dele era insuportável. Após refletir repetidamente sobre isso, Jinju não conseguiu se conter e desmaiou na ponte, soluçando sem controle. Ela caminhou até um táxi, chorando enquanto abria a porta e entrava. No entanto, aquele carro não era um táxi, era o veículo do atraente Namgil. Ao ver Jinju tão abatida, Namgil ficou sem saber como agir, então decidiu levá-la para casa, tentando ajudá-la a se sentir melhor. Para isso, ele ligou uma música, esperando que a melodia pudesse acalmá-la. Mas, durante todo o trajeto, as lágrimas de Jinju continuaram a cair incessantemente. Foi só quando chegaram à porta de casa que Namgil finalmente comentou que ela havia chegado. Ao ouvir isso, Jinju, ainda atordoada, retirou um cartão do bolso e entregou a ele. Quando Namgil viu o cartão, seu rosto ficou paralisado de surpresa, mas acabou devolvendo o cartão a ela. Jinju, chorando, pegou o cartão de volta e saiu do carro. Enquanto Namgil a observava ir embora, ele não conseguia entender o que ela havia passado. Ao chegar em casa, Jinju abriu a carta de despedida que havia escrito para sua mãe há muito tempo, pois acreditava que ao dormir, haveria uma chance de voltar para o futuro. Então, foi até a sala de estar e se ajoelhou diante de sua mãe, olhando para ela com olhos puros e inocentes. Ela realmente desejava que sua mãe ficasse com ela para sempre. A mãe, ao ver a filha assim, não fazia ideia do que estava acontecendo com ela. Naquela noite, enquanto a mãe estava deitada na cama, ela perguntou ao marido se por acaso havia dado algo errado para Jinju comer. Enquanto isso, Jinju, deitada ao lado da mãe, viu-a se virar para olhar para ela e disse que apenas a ver a deixava tão feliz. Para Jinju, era como se estivesse de volta à infância, aconchegada nos braços da mãe, pois aos olhos de uma mãe, não importava a idade, os filhos sempre seriam seus pequenos. Enquanto isso, do outro lado da casa, mesmo já sendo meia-noite, Bando ainda estava sentado em seu quarto, perdido em pensamentos sobre se ao adormecer voltaria no tempo. Se isso acontecesse, ele se tornaria um homem divorciado, e a vida não seria tão agradável quanto era naquele momento.
Para evitar dormir, Bando usou 2 fósforos para manter os olhos abertos, mas no final, acabou adormecendo com os olhos arregalados. Na manhã seguinte, Jinju percebeu que não tinha conseguido voltar para o futuro. Após chorar muito na noite anterior, seus olhos estavam vermelhos e inchados. Por outro lado, Bondo acordou em êxtase ao se dar conta de que também não havia voltado, a ponto de ficar quase fora de si. Essa realização trouxe uma ideia a Bondo. Ele convocou toda a família e pediu aos pais que entregassem todos os bens da família a ele, com a promessa de multiplicar esse dinheiro várias vezes, permitindo que todos vivessem em riqueza e conforto. Ele sugeriu que investissem em imóveis na China, garantindo que seu valor aumentaria significativamente no futuro. Porém, os pais de Bondo ficaram furiosos ao ouvir isso, quase desmaiando de indignação. Seu pai, incapaz de conter a raiva, pegou um martelo com a intenção de dar uma lição ao filho e fazê-lo acordar para a realidade. Contudo, Bondo ainda não parecia ter recuperado o juízo. Ao perceber que seu pai estava realmente furioso, ele decidiu fugir de casa. Enquanto isso, Jinju estava em um táxi a caminho da escola. Quando o veículo chegou em frente ao portão da escola, ela entregou um cartão bancário ao motorista. O motorista, no entanto, paralisou e ficou confuso, explicando que aquele era um táxi, não um supermercado onde ela poderia usar o cartão. Jinju se lembrou claramente de que na noite anterior tinha conseguido utilizá-lo sem problemas. Porque agora não estava funcionando. Sem outra alternativa, Jinju começou a revirar sua bolsa em busca de dinheiro para pagar o motorista. Mas, não importa quanto ela procurasse, não encontrava uma única moeda. Finalmente, lembrou que havia deixado sua carteira no táxi na noite anterior. Por sorte, encontrou os últimos 5,01 no bolso da jaqueta e entregou ao motorista. Após entrar na escola, o que chamou sua atenção foi Nanjil, o rapaz bonito que caminhava em sua direção. Assustada, Jinju rapidamente se escondeu atrás de uma lata de lixo, observando-o à distância. Enquanto admirava Nanjil, os amigos de Bondo chegaram, e para não ser descoberta, Jinju chutou a perna de um deles para afastá-los. Coincidentemente, Nanjil presenciou essa cena estranha. Intrigado, ele se perguntou por que continuava cruzando com essa garota peculiar. Após refletir, ele saiu apressadamente. Só então Jinju se sentiu segura para sair e soltou um suspiro de alívio. Enquanto isso, desde que havia viajado de volta no tempo, Bondo decidiu seguir seu amor platônico, So Young. Ele ficou escondido na porta dos fundos, observando-a enquanto ela praticava sua dança com paixão. A visão de So Young dançando deixou Bondo empolgado. Ele pensou que, se tivessem ficado juntos desde o início, seus dias teriam sido muito mais felizes. Motivado por isso, Bondo decidiu reunir toda a coragem que tinha e se aproximou de So Young. Ele se dirigiu a So Young e se desculpou por ter sido tão grosseiro na noite anterior. Hoje ele veio para se redimir, trazendo uma bebida que comprou especialmente para ela, e um pouco também para seus outros amigos. Após fazer isso, ele hesitou por um momento, virou-se e perguntou se poderia pegar seu número de telefone, para que na próxima vez que se encontrassem, já estivessem mais à vontade. Quando Bondo decidiu compartilhar essa história com seus amigos próximos, nenhum deles acreditou nele e achou que estava inventando. Dokji até se atreveu a discar o número para conferir. Ao ouvir a voz da jovem que atendeu, os amigos de Bondo finalmente começaram a acreditar na história e pediram ansiosamente algumas dicas. Bondo, cheio de orgulho, compartilhou todos os detalhes. Entretanto, enquanto ele contava sua história animadamente, Jinju apareceu inesperadamente. Ela pretendia abordá-lo de maneira educada, mas Bondo, querendo evitá-la, alegou que precisava ir para a aula. Isso deixou Jinju furiosa, e ela decidiu usar uma carta anônima para provocá-lo. Foi então que Bondo percebeu que Jinju também havia viajado de volta no tempo. Após a aula, ele a puxou para fora para conversar. Bondo elogiou as habilidades de atuação de Jinju, dizendo que quase não a reconheceu e até a chamou de mulher assustadora. Em seguida, os dois começaram a criticar um ao outro. Na verdade, Jinju havia ido até ele porque queria saber como poderia voltar ao futuro, mas Bondo não tinha essa resposta. Ele também pensava que seria melhor que nunca voltassem, assim poderiam evitar o divórcio.
Ao ouvir isso, Jinju ficou sem palavras. No fim, eles chegaram a um entendimento. A partir de agora, cada um viveria sua vida sem se incomodar mais. Mas será que o destino deles poderia realmente se encerrar assim? Jinju foi enviada de volta para o passado, para seus dias na universidade. Ela queria remediar os arrependimentos que sentia, e a primeira coisa que desejava fazer era usar salto alto para ir a uma boate. Assim, Jinju e suas duas melhores amigas calçaram os saltos e se prepararam para a noite de diversão. Porém, assim que saíram do dormitório, se depararam com uma ladeira inclinada a 60 graus. As três ficaram paralisadas ao ver a inclinação. Como era a primeira vez de Jinju usando salto alto, ela não se deixou abalar e avançou diretamente em direção à ladeira. Suas amigas, mais experientes, caminharam cautelosamente na ponta dos pés, temendo perder o equilíbrio. Nesse momento, Jinju encontrou dificuldades, mas para sua sorte foi amparada por um rapaz bonito. Nanjiu, ao vê-la naquela situação, sentiu-se bastante envergonhado. Ele até comentou que, se ela conseguisse ficar em pé, deveria soltá-lo, pois estava com um odor corporal desagradável. Ao ouvir isso, Jinju rapidamente soltou seu braço, explicando que se sentia muito mal por isso. Era sua primeira vez usando salto alto, e assegurou que ele na verdade não cheirava mal. Nanjiu, ao escutar suas palavras, não respondeu e simplesmente se afastou. Coincidentemente, Bondo e seus dois amigos estavam por perto e presenciaram a cena. Depois de verem o que aconteceu, Dopj sugeriu que na próxima vez eles também deveriam tentar algo semelhante, pois talvez o amor os encontrasse. Jaevou achou a ideia interessante, mas Bondo não sentiu nenhuma alegria com isso. Logo depois, Jinju e suas amigas foram para a boate. Esta era a primeira vez de Jinju em um local como aquele, e ela parecia uma criança, maravilhada com tudo que via, até mesmo pegando um abajur e balançando-o. No entanto, sacudir o abajur era um sinal para chamar o garçom. Não demorou para que um garçom se aproximasse e perguntasse a Jinju se ela precisava de algo. Sua amiga Bo rapidamente explicou que era a primeira vez delas no local. Quando o garçom soube disso, perguntou se Jinju gostaria de conhecer um rapaz para conversar. Animada com a ideia, Jinju seguiu o garçom para uma sala privada. Enquanto isso, o futuro diretor estava de olho em Jinju. O garçom levou as três garotas até o quarto de Unsuk. Ao ver o jeito que Unsuk estava flertando, Boron percebeu rapidamente suas intenções, mas Jinju, ingênua, achou que estava tudo bem. Isso deixou Boron preocupada. Se continuassem assim, Jinju poderia se machucar. Por isso, Boron sugeriu a Jinju que saísse para dançar discoteca. Quando as três estavam prestes a deixar a sala privada, Insoo discretamente entregou a Jinju um pedaço de papel com suas informações de contato. Depois, Boron levou Jinju para o salão principal, onde se juntaram à multidão que dançava ao som de músicas dos anos 90. Enquanto dançavam animadamente, notaram que o grupo de Bondo também estava lá. As amigas de Jinju decidiram ir para o quarto de Bondo, mas Jinju, decidida, se recusou a entrar, pois não queria ver Bondo de jeito nenhum. Assim, ela ficou do lado de fora, bebendo sozinha. Dentro do quarto, Bondo olhou para Boron, lembrando-se de sua resistência a bebidas, e evitou provocá-la. No entanto, Dopj, sentado ao lado deles, não tinha ideia da força dela e começou a zombar de Boron, sugerindo que ela bebia pouco. Mesmo com os sinais de Bondo, Dopj ignorou e acabou desafiando Boron para uma competição de bebida. Em pouco tempo, Boron fez Dopj desmaiar sob a mesa. Nesse instante, um garçom entrou correndo, informando que parecia que um dos amigos deles havia bebido demais. Jinju, completamente embriagada, estava no palco, segurando um microfone e gritando, fazendo todos os presentes rirem sem parar. Então, Jinju, ainda embriagada, começou a culpar Bondo, chamando-o de avarento e afirmando que sua vida estava destruída por causa dele. Ela questionou o que ele pretendia fazer em relação à sua filha, Seojin. Ao ouvir o nome da filha, Bondo finalmente se lembrou, apesar de ter voltado no tempo. E a criança? Esse pensamento o mergulhou em uma profunda reflexão. Sua vida atual estava indo bem, mas, mesmo tendo retornado ao passado, seu filho ainda permanecia no futuro. Essa realidade trouxe lágrimas de tristeza aos seus olhos, e ele desejou voltar ao futuro o mais rápido possível.
Na manhã seguinte, Bondo decidiu encontrar Jinju para ter uma conversa séria sobre seu Jin. Ele a puxou para uma sala vazia, onde ambos puderam expressar todas as frustrações que sentiam, até mesmo discutindo o fato de terem um filho e o divórcio que enfrentaram. No entanto, o que eles não perceberam era que essa sala era, na verdade, a sala de transmissão da escola, e cada palavra que trocavam estava sendo ouvida por todos os alunos. Rapidamente, todos na escola ficaram a par de seu segredo, incluindo seus primeiros amores, que também estavam ouvindo tudo. Bondo e Jinju, no entanto, ainda não tinham ideia do que acontecia. Além disso, Chun-Sol, que estava do lado de fora da porta, também escutou claramente a conversa, e logo a história se espalhou como um incêndio entre os colegas. Quando Bondo entrou na sala de aula, Jaivo perguntou se ele já tinha ouvido as últimas notícias que estavam circulando pela escola. Bondo, confuso, questionou sobre que notícia se tratava. Jaivo imediatamente respondeu que havia alunos que se divorciaram e até tiveram um filho. Bondo ficou extremamente surpreso e se perguntou a que idade eles se casaram. Jaivo disse que a idade não importava. O importante era que, após o divórcio, ambos encontraram novos amores. Bondo ficou chocado ao ouvir isso, algo que ia além de sua compreensão. Mal sabia ele que estava falando sobre ele e Jinju. Foi só quando Jaivo mencionou que uma aluna havia chamado o cara de avarento, afirmando que ele era inútil e não conseguia fazer nada, e que eles tiveram uma grande briga, que Bondo ficou atordoado, lembrando-se de que foi isso que Jinju dissera a ele. Mas como Jaivo sabia disso? Bondo perguntou ao amigo, que então apontou para o sistema de som da escola. Foi então que Bondo percebeu que as fofocas dos alunos eram sobre sua história com Jinju. Enquanto isso, Jinju estava na sala de aula, ouvindo os alunos comentarem sobre sua própria história. Mesmo sem que soubessem que a aluna em questão era ela se sentiu extremamente envergonhada ao ouvir tudo. Durante o almoço, Bondo deliberadamente se sentou ao lado de Jinju, tentando estabelecer contato visual para perguntar o que deveriam fazer. Mas como poderia Jinju saber? Chun-Sol, que estava sentada ao lado deles, lançou um olhar feroz para Bondo. Ela era a única na escola que sabia que os protagonistas da história eram Bondo e Jinju. Finalmente, não aguentando mais, Chun-Sol chamou Bondo de canalha. Essa atitude deixou Bondo confuso, e Jinju também ficou muito surpresa, já que Chun-Sol sempre fora gentil e reservada. Por que ela estava sendo tão dura de repente? Contudo, Chun-Sol continuou a reclamar, referindo-se a Bondo como canalha. Depois de desabafar, lançou um olhar intenso para ele, fazendo com que Bondo sentisse medo de olhar para cima. Com o passar do tempo, a história começou a se dissipar, e logo ninguém mais se lembrava dela. Finalmente, Bondo e Jinju puderam suspirar aliviados. Pouco depois, Bondo correu para ver sua paixão e, para conquistar a deusa de seus sonhos, comprou muitos salgadinhos e bebidas para oferecer ao grupo de amigos dela. Como dizem, se você quer conquistar uma garota, deve primeiro conquistar os amigos dela. Bondo deu a So Young um bolo, mas ela, preocupada com seu peso, recusou educadamente a oferta. Bondo, ao ver isso, não insistiu mais. No entanto, quando estava prestes a sair, So Young desmaiou de repente. Ao vê-la caindo no chão, Bondo imediatamente correu para levá-la à enfermaria. Descobriu-se que So Young não comia há muito tempo para controlar seu peso. Quando ela acordou na enfermaria, seu estômago começou a roncar de fome. Vendo que So Young havia recuperado a consciência, Bondo a levou a um restaurante de churrasco, mas ela, determinada a manter a dieta, recusou-se a comer. Sem opções, Bondo começou a comer a carne deliciosa na frente dela, provocando-a de vez em quando, perguntando se ela gostaria de experimentar apenas um pedacinho. Finalmente, So Young não conseguiu resistir e disse que aceitaria um pedaço. Então, ela pegou um pedaço de carne e colocou na boca. Ao comer, So Young se sentiu extremamente satisfeita, e Bondo, ao vê-la comer, ficou menos preocupado. Mas, depois de se fartar, So Young começou a se preocupar novamente, reclamando que provavelmente tinha ganhado alguns quilos. Ao ouvir isso, Bondo pegou um par de tênis e disse que, agora que estavam cheios, deveriam se exercitar juntos para queimar algumas calorias. Assim, So Young caminhou com Bondo pela rua, mas então ficou curiosa e perguntou de onde vieram os tênis e como ele sabia o tamanho do pé dela.
Ele respondeu que os comprou e que poderia adivinhar o tamanho apenas de olhar. So Young riu e disse que não era possível saber o tamanho apenas de um olhar. Bondo respondeu rapidamente: se você tiver coração, não há nada que não possa saber. Essas palavras deixaram So Young muito contente. Logo, os dois subiram a montanha para ter uma vista da cidade inteira. So Young achou aquele momento incrivelmente lindo, enquanto Bondo se apoiava no corrimão, observando-a em silêncio. Naquele instante, ele se sentiu extremamente feliz e desejou que o tempo pudesse parar. Depois disso, Bondo acompanhou So Young até o ponto de ônibus. Ela agradeceu, dizendo que se divertiu muito naquele dia e que ele foi a primeira pessoa a fazê-la sentir-se assim em muito tempo. Bondo ficou radiante ao ouvir isso. Seu coração disparou e sentiu que tudo o que havia feito valia a pena. No entanto, assim que So Young se afastou e ele olhou para cima, o sorriso em seu rosto desapareceu instantaneamente ao avistar seus futuros sogros do outro lado da rua. A presença deles, seu pai e sua mãe, deixou Bondo bastante desconfortável. Assim que eles passaram, ele se virou rapidamente, olhando fixamente, pois não os via há bastante tempo. No dia seguinte, Bondo foi até a frente da casa de seus futuros sogros e observou-os em segredo. Nesse instante, um estranho esbarrou na mãe dele e, para piorar, não a soltou, o que fez com que ela entrasse em pânico, sem saber como agir. Nesse momento, Bondo apareceu repentinamente, empurrou o estranho para o lado e o advertiu. O desconhecido então questionou em voz alta quem ele era para se intrometer, e Bondo respondeu que era filho dela. Tem algum problema? Ao ouvir isso, o estranho não teve interesse em continuar a discussão. A mãe de Bondo, ao vê-lo, ficou muito surpresa, pois não o conhecia. Quando Bondo se virou para encarar sua sogra, uma lembrança de sua morte o atingiu. Na faculdade, havia uma lenda de que, à noite, sons estranhos emanavam da biblioteca, e os alunos mais velhos a consideravam um lugar assombrado. Naquele dia, os colegas de classe de Jinju decidiram investigar o mistério da biblioteca e criaram um desafio. Os mais corajosos entraram para pegar um livro, mas, após poucos momentos, vários amigos ficaram tão assustados que saíram correndo. Jinju, que não acreditava em fantasmas, decidiu entrar. Porém, de repente, um livro caiu da prateleira. Ao testemunhar essa cena, Jinju teve uma lembrança de que já estivera ali antes. Naquela época, quando foi ameaçada, ela acidentalmente descobriu que o suposto fantasma na biblioteca era, na verdade, um truque dos veteranos para assustá-los. Com isso em mente, Jinju decidiu virar o jogo. Enquanto isso, o veterano estava agachado na cadeira, à procura de uma chance para assustar Jinju. Inesperadamente, ele acabou se assustando com ela. Os dois veteranos ficaram tão apavorados que gritaram e correram para fora da biblioteca. Provavelmente, nunca mais teriam coragem de voltar a esse lugar pelo resto de suas vidas. Após lidar com os veteranos que aterrorizavam os outros, Jinju começou a procurar o envelope vermelho que simbolizava sua vitória. Assim que pegou a carta, no entanto, ela tropeçou e caiu escada abaixo. Por sorte, naquele momento, seu salvador apareceu na forma de um jovem à sua frente. Jinju ficou extremamente surpresa. Ela rapidamente se levantou e deu alguns passos para trás, mas infelizmente esbarrou na escada, fazendo-a cair novamente. Devido a isso, Nanjiu se machucou, e ela se sentiu muito culpada. Ao vê-lo massageando o tornozelo, Jinju correu para verificar e notou que estava inchado. Porém, sendo um homem, Nanjiu tentou aguentar a dor e disse que estava tudo bem. Mesmo assim, Jinju não se importou com sua resposta. Estava determinada a ajudá-lo a se levantar e a levá-lo para fora. Mais tarde, como reconhecimento pela coragem de Jinju ao correr para a biblioteca, seus colegas de classe organizaram uma festa especial em sua homenagem. Todos os alunos expressaram sua admiração por ela, enquanto Jinju afirmava que não havia nada de assustador em fantasmas. A coisa mais aterrorizante eram as pessoas. Depois de dizer isso, ela olhou para Nanjiu. Lembrando-se do tornozelo dele ainda inchado, rapidamente trouxe uma bolsa de gelo e sugeriu que ele usasse. No entanto, Nanjiu não se importou. Sem opções, Jinju não teve alternativa a não ser levantar à força a perna de Nanjiu para a cadeira e aplicar a bolsa de gelo sobre o inchaço. Após cuidar dele, continuou a brindar entusiasticamente com seus colegas.
Namgil, ao observar a energia de Jinju, começou a desenvolver sentimentos por ela, questionando o que a tornava tão especial. Logo depois, Jinju bebeu tanto que ficou extremamente bêbada. Namgil a achou cativante ao ver seu estado sonolento. Após o fim da festa, ele a seguiu para ver como ela ficaria. Enquanto estava sentada no ônibus, Jinju soprou a janela e desenhou uma pequena pegada nela. Sentia muita falta de seu filho, e a saudade a deixava angustiada, fazendo com que lágrimas escorressem pelo seu rosto. Namgil testemunhou toda aquela cena. Finalmente, quando Jinju chegou em casa, Namgil se sentiu seguro e foi embora, enquanto Bondo permanecia sozinho, bebendo e chorando. Ele lamentava que, apesar de ter viajado 20 anos no tempo com sua ex-esposa, ainda estava separado de seu filho. Sempre que pensavam no filho, Bondo e Jinju se sentiam desolados. Essa era a razão pela qual Jinju estava encolhida na cama, chorando desconsoladamente. Na manhã seguinte, Jinju acordou sobressaltada, mas ao perceber que não havia voltado no tempo, acabou chorando novamente. Ouvindo seus gritos, sua mãe apressou-se para o quarto. Ver a filha chorando daquela forma a deixou muito preocupada, pois Jinju vinha apresentando um comportamento estranho ultimamente. Quando Jinju avistou sua mãe, sentiu um peso ainda maior de culpa. Ela se inclinou para abraçá-la, lembrando-se do que era perder sua mãe e agora ter a oportunidade de vê-la novamente parecia um verdadeiro presente do céu, como se quisesse evitar qualquer possibilidade de perdê-la outra vez. Decidida a cuidar da saúde da mãe, Jinju levou-a ao hospital para um exame. No entanto, o médico informou que sua mãe poderia necessitar de tratamento a longo prazo no futuro. Jinju perguntou ao médico se haveria a possibilidade de complicações surgirem em 10 anos se ela começasse a diálise, e o médico respondeu que essa possibilidade existia, podendo ocorrer até mesmo amanhã. Em busca de uma solução, Jinju questionou se havia alguma forma de minimizar as complicações, e o médico aconselhou que a melhor alternativa seria continuar o tratamento, para que sua mãe pudesse viver até os 100 anos. Ao ouvir essas palavras, Jinju percebeu que a situação de sua mãe era grave e que não havia mais como salvá-la. Quando chegou ao quarto onde sua mãe estava deitada, Jinju se sentiu ainda mais culpada e sem saber como poderia ajudá-la. Mais tarde, ainda abatida, sentou-se no refeitório da escola, onde foi notada por Namgil. Ele se aproximou, trouxe um pouco de arroz e se sentou ao seu lado, dizendo que comer sozinha era muito chato. Na verdade, Jinju não estava sozinha, mas para aliviar a vergonha, Namgil disse que era ele quem estava comendo sozinho. Depois disso, Namgil se juntou a Jinju e seus 2 amigos para almoçar juntos. Os amigos de Jinju ficaram empolgados ao ver Namgil, pois raramente tinham a oportunidade de comer com o atraente veterano. Após terminarem a refeição, Namgil pediu para que Jinju o acompanhasse. Confusa sobre o que estava acontecendo, ela simplesmente o seguiu. Perguntou por que ele estava prestando atenção nela de repente, e Namgil respondeu que era porque ela estava flertando com ele. Jinju não acreditou naquilo, nunca havia flertado com ninguém antes, e o que aconteceu na biblioteca tinha sido apenas um acidente. Ela então se preocupou com a perna dele, lembrando de aplicar gelo regularmente, pois caso contrário poderia haver complicações no futuro. Ao ver a expressão de Jinju, Namgil riu, dizendo que ela realmente estava flertando com ele. Jinju negou apressadamente, mas Namgil continuava convencido de que ela estava interessada. Além disso, sua perna ainda doía. Cada passo era uma tortura. Ao ouvir isso, Jinju foi verificar o que estava acontecendo. Essa atitude assustou Namgil, que recuou rapidamente alguns passos e então mancou para longe. Ele se dirigiu ao banheiro da escola para se preparar para um banho, mas quando estava prestes a tirar a roupa, ouviu conversa sobre Jinju bem ao seu lado. Suki estava comentando com Ao que, 2 dias atrás, havia conhecido uma garota chamada Jinju, que parecia muito ingênua. Era o momento ideal para se divertir. Essa conversa deixou Namgil muito irritado. Ao mesmo tempo, Bondo estava sentado bem em frente a eles e ouviu tudo. Não conseguindo se controlar ao escutar outras pessoas falando mal de sua ex-esposa, ele deu um chute no cara que estava falando. Após isso, Bondo, tomado pela raiva, saiu do banheiro decidido a encontrar seu primeiro amor, So Young, pois tinham combinado de ir ao cinema juntos naquela noite.
No entanto, ao entrar no ônibus, devido à péssima direção do motorista, So Young frequentemente acabava caindo nos braços de Bondo, o que a deixava extremamente envergonhada. Bondo, percebendo a situação, disse que se ela se machucasse ao cair, só ela sairia perdendo. So Young, segurando o braço de Bondo, sentiu-se envergonhada, mas ao mesmo tempo segura. Logo, eles chegaram ao cinema. Mas quando Bondo estava prestes a comprar os ingressos e se virou de repente, encontrou seu futuro sogro, que o assustou tanto que ele quase saiu correndo para o banheiro. Porém, depois de se recompor, Bondo lembrou que seu futuro sogro não o conhecia naquele momento, então não havia motivo para ter medo. Ele decidiu sair discretamente do banheiro. O que Bondo não esperava era que Jinju e Nanjiu também estavam lá para assistir a um filme. Jinju se virou para Nanjiu e perguntou por que não estavam indo ao hospital, como tinham planejado. Como isso havia se transformado em um cinema. Nanjiu respondeu que assistir a filmes era bom para a saúde, e isso ajudaria sua perna a se recuperar mais rápido. Mas essa justificativa parecia tão absurda que Jinju teve dificuldade em acreditar. Nesse instante, Jinju avistou Bondo, e os dois começaram a se sinalizar de forma discreta. Jinju até mencionou de maneira intencional a vez em que Nanjiu confessou seus sentimentos e sugeriu que eles deveriam namorar. Ao ouvir isso, Bondo ficou furioso, pois sempre acreditou que era o primeiro amor de Jinju. Não podia acreditar que um tal de Nanjiu tivesse surgido em seu caminho. Ao notar que Jinju estava tentando provocá-lo intencionalmente, Bondo começou a revidar, o que deixou Jinju extremamente irritada. Mais tarde, os dois casais foram ao cinema. Enquanto todos choravam muito durante o filme, Bondo e Jinju acharam tudo bastante normal. Além disso, Bondo não estava interessado na trama e passou a maior parte do tempo observando Jinju. Depois que o filme acabou, eles saíram juntos, e naquele momento, o pai de Jinju se aproximou de repente. Bondo cumprimentou instintivamente, mas o pai de Jinju não sabia quem ele era e perguntou quem era. Percebendo seu erro, Bondo rapidamente disse que era apenas um transeunte e saiu correndo, envergonhado. Enquanto isso, o pai de Jinju olhava fixamente para sua filha e o jovem que a acompanhava no cinema. Jinju explicou apressadamente que Nanjiu era mais velho que ela, mas seu pai então notou a jaqueta que Nanjiu segurava na mão. Nanjiu se apressou em explicar que, devido à lesão na perna, havia incomodado Jinju temporariamente. Jinju disse ao pai para não pensar muito a respeito, pois Nanjiu era apenas mais velho que ela. O pai, ouvindo isso, pediu para que Jinju voltasse para casa com ele, mas ela insistiu que poderia ir sozinha. O pai, ao ouvir a resposta, não insistiu mais e se virou para ir embora. Depois que o pai de Jinju saiu, Nanjiu se sentiu muito mais relaxado. Mais tarde, Nanjiu e Jinju foram a um restaurante. Quando se sentaram à mesa, Jinju comentou que tinha a sensação de que ele poderia estar mentindo sobre a dor na perna. Nanjiu respondeu que parecia que ela estava muito preocupada com a real gravidade de sua lesão. Jinju explicou que era natural, pois ele estava naquela situação por causa dela. Ao ouvir isso, Nanjiu ficou surpreso e pensou em como aquela garota era adorável. Jinju, ao perceber o olhar de Nanjiu, sentiu-se tímida e envergonhada, não conseguindo manter o contato visual. Para descontrair a atmosfera, Jinju se ofereceu para pagar a conta e perguntou a Nanjiu o que gostaria de comer. Surpreendentemente, Nanjiu respondeu diretamente que queria comê-la. Jinju ficou chocada com a resposta. Depois disso, Nanjiu acompanhou Jinju até sua porta e desejou a ela uma boa noite. Ao se despedir, Nanjiu começou a se afastar, mas a poucos passos de distância, um estranho agarrou seu braço. Quando Nanjiu percebeu que a pessoa que o segurava era o pai de Jinju, ficou bastante tenso. O pai de Jinju perguntou o que eles haviam feito após o filme. Nanjiu, de forma educada, respondeu que apenas foram tomar uma bebida. No entanto, o pai de Jinju continuou a questioná-lo. Asterisco asterisco capacidade de beber e antecedentes familiares, asterisco asterisco. Ao descobrir que o pai de Nanjiu era o diretor da escola, o pai de Jinju ficou muito animado, e sua atitude em relação a Nanjiu mudou de imediato. Ele até perguntou se Nanjiu realmente tinha interesse em sua filha, Jinju. Nanjiu não hesitou e confirmou abertamente seus sentimentos.
Na manhã seguinte, Jinju pegou um ônibus para a escola e, por coincidência, encontrou So Young. Ela observou So Young guardando um guarda-chuva em sua bolsa e pensou: essa garota realmente sabe se planejar. Logo depois, Bondo também chegou ao ponto de ônibus. Ao vê-lo, Jinju refletiu: será que essa é a maneira de conseguir o que quer, como um bebê chorando por leite? Após essa reflexão, decidiu se afastar. No entanto, após dar apenas alguns passos, seu guarda-chuva quebrou de repente. Parada na chuva forte, Jinju não sabia o que fazer. Nesse instante, Nanjiu apareceu de repente e a cobriu com seu guarda-chuva, como um verdadeiro salvador em sua vida. Depois disso, Jinju e Nanjiu caminharam juntos até a escola, e durante o trajeto, Nanjiu inclinou propositalmente o guarda-chuva em direção a Jinju, deixando um lado de seu ombro molhado. Jinju notou que seu ombro estava encharcado e rapidamente se aproximou dele. Enquanto isso, Bondo e Seo Yang também caminhavam pela rua, compartilhando um guarda-chuva. Os dois casais seguiam direções opostas e, ao se cruzarem, trocaram olhares, sentindo naquele momento uma estranha pontada de ciúmes. Logo após chegarem à sala de aula, Bondo percebeu o ombro molhado de Nanjiu e sentiu uma onda de desprezo em seu coração. Ele até pegou uma caneta para medir, murmurando para si mesmo que os ombros de Nanjiu não eram muito mais largos que os seus. Por sua vez, Jinju, que estava sentada logo atrás, também notou o ombro molhado de Bondo e se lembrou que, sempre que chovia, ele trazia 2 guarda-chuvas e nunca se oferecia para compartilhar o dele com ela. Pensando nisso, fez um bico e murmurou para si mesma, xingando Bondo de inútil. Logo após o festival anual da escola, que tinha um clima de feira local e permitia que os alunos participassem de atividades extracurriculares para enriquecer sua vida no campus, Jinju se juntou a uma amiga próxima para aproveitar as atrações. Enquanto caminhavam, elas notaram 2 alunas lutando para carregar uma caixa de bebidas. Vendo isso, Jinju rapidamente correu para ajudar. Se notasse algum aluno que não soubesse cozinhar, também ofereceria sua assistência. Essa cena foi presenciada por Nanjiu, que passou a vê-la sob uma nova perspectiva. Mais tarde, Jinju mostrou suas notáveis habilidades na cozinha, deixando todos os alunos impressionados com suas técnicas culinárias. Logo que um prato aromático de carne de porco frita com chile ficou pronto, Jinju pegou um pedaço e ofereceu a seus colegas para experimentar. Todos ficaram impressionados com a delícia do prato. Nanjiu, que estava por perto, pensou que logo seria sua vez de provar, mas assim que abriu a boca, um dos alunos mais novos deu uma mordida antes dele. Os colegas de Jinju até comentaram que, como ela havia preparado um prato tão gostoso, gostariam de torná-lo o prato principal. Ao ouvir isso, Jinju respondeu: é só o primeiro prato que deixou todos animados. Se eu fizer outros, vocês provavelmente ficarão ainda mais surpresos. Enquanto isso, ela estava prestes a dar uma mordida em Nanjiu, mas foi interrompida por um colega, o que deixou Nanjiu bastante irritado. Naquele momento, Bondo chegou ao festival com So Young animado e levou-a para experimentar todos os jogos. Coincidentemente, Jinju viu essa cena. Após um tempo, Bondo finalmente foi para a seção de seu departamento. Os veteranos, percebendo que todos os alunos estavam ocupados ajudando nas atividades, se irritaram ao ver Bondo em um encontro e o repreenderam. Jinju se aproximou para ver o que estava acontecendo e disse que queria participar do jogo deles, mas tinha a intenção de fazer de Bondo o alvo. Ela continuou jogando balões de água em seu ex-marido, e sua precisão era notável, já que havia aprimorado essa habilidade ao cuidar do filho deles. Assim, não errou nenhum tiro ao atirar balões em Bondo. No entanto, a jovem que estava por perto não podia mais ficar parada e assistir. Ela perguntou a Dajai se poderiam mudar o alvo. Dajai então se virou para implorar ao veterano, mas Jinju insistiu que não queria mudar o alvo. Seu foco era apenas em Bondo. Mais tarde à noite, quando os dois estavam sentados à mesma mesa, Bondo provocou Jinju de maneira deliberada, e So Young também estava à procura de Bondo quando ele a avistou e a chamou. Ao ver So Young se aproximar, Jinju se levantou discretamente e saiu. Simultaneamente, Nanjiu se aproximou. Assim, Bondo e So Young sentaram-se lado a lado, conversando alegremente, enquanto Nanjiu se sentou perto, observando Jinju cozinhar. Durante esse tempo, Jinju continuou a olhar para So Young e Bondo,
sua mente revivendo a manhã chuvosa, enquanto Bondo olhava para Jinju e Nanjiu, também relembrando a cena daquela manhã. Quando Jinju terminou de cozinhar, Nanjiu foi até ela e pegou sua mão, se preparando para que ela o alimentasse. No entanto, ao olhar para Bondo, ele lembrou subitamente da cena que ocorreu mais cedo na piscina. Ele também percebeu que o relacionamento entre Jinju e Bondo poderia ser mais complicado do que parecia. Apesar disso, Jinju e Bondo continuaram a provocar um ao outro sem parar. Enquanto Bondo fazia brincadeiras sobre Jinju, um colega do conselho estudantil se aproximou dela inesperadamente. A escola estava organizando um concurso de beleza, mas ninguém de seu departamento havia se inscrito, e logo pensaram em Jinju como uma possível candidata. No entanto, Jinju recusou a oferta, afirmando que não poderia participar porque não achava que sua aparência fosse nada especial e, além disso, suas roupas estavam sujas. Nesse momento, Nanjiu surgiu com um conjunto de roupas novas e disse: "Essas são roupas que eu tinha no carro." Intrigada, Jinju perguntou por que ele possuía roupas femininas no carro. Nanjiu explicou que eram de sua irmã. Enquanto Jinju hesitava em decidir se participaria ou não, Bondo interveio dizendo: "Você não vai ganhar o título de rainha. Você terá sorte se não ficar em último lugar." Desafiando-o, Jinju perguntou: "E se eu ganhar o primeiro lugar?" Bondo, confiante, respondeu: "Então eu serei seu animal de estimação." Essa conversa motivou Jinju a se inscrever no concurso. Depois de se trocar e vestir um lindo vestido que realçava sua beleza, com os cabelos soltos sobre os ombros, ela imediatamente se transformou em uma verdadeira deusa. Quando seu ex-marido a viu assim, ficou sem palavras, sem acreditar no que estava diante de seus olhos. Ele se virou para perguntar ao melhor amigo se era possível que uma garota ficasse tão bonita apenas com maquiagem, e o amigo ficou sem resposta. Enquanto isso, Jinju estava nervosa no palco, sentindo-se estranha até mesmo ao se apresentar. Mas mesmo assim, conseguiu prender a atenção de Nanjiu, que não conseguia desviar os olhos dela. O apresentador então perguntou se Jinju tinha algum talento especial, ao que ela respondeu que era muito boa em comer, mas não tinha nenhuma outra habilidade em particular. Com a reação do público, Jinju pensou em se retirar, mas o apresentador não a deixou sair. Forçada a se apresentar, ela pensou um momento e decidiu cantar uma música. Quanto mais cantava, mais animada se tornava, e logo não conseguiu parar. Bondo, por outro lado, começou a duvidar do que estava vendo e ouvindo. Para ele, Jinju era apenas uma mulher comum que se dedicava a cuidar da casa e da família, mas agora, com sua doce voz, ela se tornou a nova rainha da beleza da escola. Após sua apresentação, Jinju se dirigiu ao banheiro para trocar de roupa, mas encontrou a porta do banheiro feminino fechada para manutenção. Sem saber o que fazer, decidiu então ir ao banheiro masculino, já que estava vazio. Assim que começou a se trocar, Yoon-suk e alguns amigos entraram e começaram a comentar casualmente sobre ela no banheiro. Ele falou isso assim que terminou de se divertir. Com isso, ele permitiria que seus amigos tivessem sua vez. Ao ouvir essas palavras, Jinju ficou furiosa e imediatamente abriu a porta, disposta a dar uma lição a eles. Para sua surpresa, do outro lado estava Nanjiu. Assim que ele estava prestes a falar, alguém se aproximou rapidamente, e ele puxou Jinju de volta para dentro do quarto, em um momento de pânico. O mundo realmente parece funcionar de maneira estranha, pois Bondo estava lentamente abrindo a porta do banheiro. Jinju ficou sem saber como explicar a situação, enquanto Bondo e Nanjiu se encaravam, parecendo rivais prestes a se enfrentar. Nanjiu então resolveu provocar Bondo, chamando-o de volta com um tom de zombaria. Bondo, que não se intimidava facilmente, retaliou imediatamente. Ao ver isso, Jinju tentou apaziguar os ânimos, dizendo a Nanjiu para se apressar e devolver as roupas à sua irmã antes que ela percebesse que estavam no carro. Bondo, ouvindo a situação, questionou que tipo de irmão deixaria as roupas da irmã no carro, insinuando que elas claramente tinham sido compradas para outra garota. Nanjiu confirmou que havia comprado aquelas roupas para Jinju. Depois de dizer isso, ele gentilmente arrumou o cabelo dela e a incentivou a usar as roupas, antes de se virar e sair. Bondo não suportou a cena e, em um tom ciumento, questionou Jinju se ela realmente queria viver uma vida feliz ao lado daquele cara rico e bonito.
Essa afirmação deixou Jinju muito irritada, pois não esperava que Bondo ainda agisse de forma tão imatura. Com um olhar feroz, ela se afastou rapidamente. Nesse momento, Jinju recebeu uma mensagem de ninguém menos que o canalha Hansel. Lembrou-se do que Bondo havia dito sobre ele ser extremamente hipócrita, assim como das conversas que ouviu no banheiro. Agora, não havia mais dúvidas de que Hansel era realmente um canalha. Para se livrar dessa ameaça, Jinju contatou Bondo rapidamente para discutir como poderiam lidar com a situação juntos. No entanto, Bondo inicialmente se recusou a ajudar, afirmando que não queria se meter em mais confusões. Ele já havia se vingado de Hansel e aconselhou Jinju a se concentrar em si mesma primeiro. A fala dele deixou Jinju furiosa, pois ela sentia que Hansel não estava apenas brincando com as emoções das mulheres. Ele a havia tratado como uma opção de reserva. Determinada a fazê-lo pagar por isso, Jinju não se contentou em ver Bondo se recusando a ajudá-la. No final, ele decidiu ajudá-la a se vingar. O primeiro passo que deram foi Jinju responder à mensagem de Hansel, concordando em se encontrar com ele naquela noite. Em seguida, Bondo informou a Hansel que Jinju era filha do grupo Sangsong, levando-o a acreditar que deveria fingir que a estava cortejando. Naquela noite, quando se encontraram, Jinju fingiu estar totalmente envolvida na conversa, fazendo Hansel pensar que tinha vantagem. Ele a convidou para o jantar do grupo. Bondo então organizou um encontro com a infeliz namorada de Hansel. A princípio, ela não acreditou nas suas palavras, mas quando ele afirmou que Hansel o havia enviado, ela finalmente cedeu. Mais tarde, Hansel e Jinju foram ao jantar do grupo, celebrando juntos. No entanto, Hansel encontrou uma oportunidade para levar Jinju a um local mais isolado, onde questionou diretamente o motivo de sua abordagem. Jinju fingiu ignorar a situação, mas Hansel já havia feito suas investigações e descoberto que o grupo Sangsong não tinha uma filha. Ao ouvir isso, Jinju entrou em pânico e tentou explicar que deveria haver algum erro, insistindo que não era nenhuma herdeira. Após dizer isso, ela saiu correndo, mas Hansel a puxou de volta imediatamente, ameaçando que se ela não dissesse a verdade, usaria a força. Quando Hansel estava prestes a agir, foi interrompido por 3 garotas que estavam do lado de fora. Essas 3 eram também namoradas de Hansel, e ao verem que ele estava se envolvendo com múltiplas mulheres, estavam determinadas a não deixá-lo escapar facilmente. Hansel tentou se desvencilhar, mas como poderia escapar de 3 garotas que, apesar de parecerem inocentes, estavam determinadas a confrontá-lo? Frente a elas, ele forçou um sorriso simpático, mas por trás delas, estava se envolvendo com as 3. Ao ouvir isso, Hansel tentou apressadamente esclarecer que se tratava apenas de um mal-entendido. No entanto, ao se virar e ver sua verdadeira namorada herdeira parada ali, a situação se complicou. Não importava o quanto Hansel tentasse explicar, a namorada herdeira se recusou a acreditar nele. Foi então que ele notou Bondo ao seu lado e percebeu que tudo era uma armadilha arquitetada por Bondo e Jinju. Em seguida, Bondo até afirmou ser o novo namorado da herdeira, o que fez Hansel, em sua fúria, revelar seus verdadeiros sentimentos. Porém, logo percebeu que estava apenas se prejudicando. No fim, Hansel não conseguiu conter sua raiva e correu para agredir Bondo, enquanto Jinju, incapaz de ficar parada, correu para chutar Hansel, causando-lhe muita dor. Após resolver a situação, Bondo e Jinju foram para casa juntos. No entanto, no caminho de volta, Bondo notou que o braço de Jinju estava machucado e rapidamente perguntou o que havia acontecido. Jinju olhou para o ferimento e se lembrou que ele fora causado por Hansel. Diante disso, Bondo correu para comprar bandagens e aplicou-as suavemente em seu braço. Ao observar a expressão séria de Bondo, Jinju experimentou uma mistura de emoções complexas. Ela realmente desejava que o tempo parasse naquele instante. Recordou-se de que a sua família, composta por 3 pessoas, já foi muito feliz, desfrutando de momentos juntos que foram, de fato, os mais felizes de sua vida. Enquanto isso, Bondo também relembrava aqueles momentos alegres, mas nenhum deles conseguia entender por que as coisas haviam tomado esse rumo. Nesse instante, ambos se deixaram levar pelas lágrimas, e Jinju, tomada pela emoção, decidiu voltar para casa sozinha. Mas logo ela percebeu que estava sendo seguida. Após ter exposto a verdadeira natureza enganosa de Soul, Jinju sabia que ele estava determinado a se vingar dela.
Assustada, ela rapidamente tentou ligar para Bando. No entanto, Bando também estava em uma ligação e não pôde atender o telefone de Jinju. Yoon-suk a arrastou à força para um local isolado. Ele estava quase fora de si, alegando que Jinju havia arruinado tudo para ele, questionando se ela tinha noção do esforço que havia feito para conquistar a rica herdeira. Jinju, por sua vez, manteve-se firme e o considerou um completo fracasso. Em um momento de raiva, Yoon-suk levantou a mão para agredi-la. Contudo, nesse exato instante, Namgil apareceu oportunamente. Ele imediatamente desferiu um chute em Yoon-suk, fazendo-o rolar ladeira abaixo. Apesar da queda, Yoon-suk ainda se levantou, determinado a atacar Namgil. Diante da figura imponente de Namgil, ficou evidente que Yoon-suk não tinha chance. Namgil estava prestes a lhe dar uma lição, mas Jinju rapidamente o puxou de volta e repreendeu Yoon-suk. Após a confusão, ela e Namgil deixaram o local para garantir a segurança de Jinju. Namgil decidiu acompanhá-la até em casa. No entanto, durante o trajeto, Jinju percebeu algo e se virou para perguntar a Namgil por que ele estava naquela área de repente. Namgil respondeu que sentiu que o ar estava fresco e decidiu dar uma volta. Ao ouvir isso, Jinju questionou se ele havia começado a desenvolver sentimentos por ela. Namgil respondeu que já havia abordado essa questão antes e lembrou que Jinju aconselhara a não gostar dela. Embora aparentasse ter na casa dos 20 anos, ela se sentia como uma velha tia por dentro. Namgil não entendeu essa sensação, e Jinju, percebendo que havia cometido um erro, correu rapidamente para dentro de casa. Na manhã seguinte, sua mãe entrou em seu quarto, tendo notado algo estranho no comportamento recente de Jinju. Ela descobriu que a filha falava muito durante o sono e frequentemente mencionava o nome Seojin. Curiosa, perguntou a Jinju quem era Seojin e se ele era o garoto que esteve na porta naquele dia. Ao ouvir o nome Seojin, Jinju não conseguiu conter as lágrimas. Para não preocupar sua mãe, rapidamente enxugou os olhos e sugeriu que fossem ao balneário público. Logo depois, elas terminaram o banho, e a mãe de Jinju até secou o cabelo dela, pensativa. Os transeuntes que passavam admiraram a relação entre mãe e filha ao testemunhar a cena. Mais tarde, as duas se sentaram em frente ao mercado, tomando iogurte juntas. Essa era a cena que Jinju sempre desejou. No entanto, enquanto estavam felizes, uma mãe empurrando um carrinho de bebê apareceu de repente. Ao ver o bebê, a mulher ficou muito emocionada, enquanto Jinju sentia um misto de alegria e tristeza. Então, ela perguntou à mãe se ela ficaria muito feliz ao ver seu filho. A mulher, ao ouvir isso, pensou que Jinju poderia estar com problemas mentais, comentando que ela ainda era muito jovem para pensar em ter filhos. No entanto, a mãe de Jinju acreditava que o futuro filho da filha seria gordinho, branquinho e adorável, assim como Jinju foi quando era pequena. Essas palavras trouxeram à mente de Jinju memórias do seu próprio filho, e a única coisa que a entristeceu foi o fato de que sua mãe havia falecido quando o bebê nasceu. Pensando nisso, Jinju abraçou sua mãe e chorou, deixando a mulher confusa. Sem entender completamente o que estava errado com a filha, ela apenas a abraçou, tentando confortá-la. Jinju se desculpou com a mãe por causar tantos problemas. Embora a mãe não entendesse exatamente o que a filha dizia, ainda assim respondeu com gentileza, pedindo para ela não chorar mais. Mais tarde, Bando avistou Jinju caminhando pela rua e decidiu levá-la para casa. Durante o trajeto, eles conversaram sobre Yoon-suk. Quando o assunto surgiu, Jinju repreendeu Bando, questionando se ele sabia usar o telefone, já que não atendeu quando era importante. Na verdade, quando Jinju percebeu que estava sendo seguida por Yoon-suk, a primeira pessoa para quem tentou ligar foi Bando, mas ele não atendeu. Isso deixou Jinju profundamente desapontada, e ela mencionou que talvez tivesse depositado muita expectativa nele. Ela sentia que, quando mais precisava dele, ele nunca estava por perto. Após essa conversa, Jinju, desiludida, se virou e entrou em casa. No entanto, ao ouvir isso, Bando se sentiu extremamente culpado. Ele lembrava que, quando a mãe de Jinju faleceu, não conseguiu estar ao seu lado devido a um incidente que a impediu de se despedir dela. Enquanto estava imerso em seus pensamentos, Bando olhou para cima e se deparou com sua sogra bem na sua frente. Ela o reconheceu como a pessoa que a ajudou anteriormente.
Bondo tinha grande respeito por sua sogra e se prontificou a ajudá-la com seus pertences. No entanto, naquele momento, sua sogra questionou se ele era realmente o Jin, o que surpreendeu bastante Bondo. Ela agradeceu pela ajuda no dia anterior, mas fez questão de ressaltar que não gostava de ninguém que fizesse sua filha chorar. No início, ela imaginou que Jinju chorava todas as noites por causa de algum jovem especial. Isso deixou Bondo desconfortável. Quando sua sogra estava prestes a se afastar, Bondo decidiu se apresentar como Choi Bondo. Ao ouvir que ele não era tão Jin, sua sogra apressou-se em se desculpar e rapidamente lhe entregou 2 pêssegos, afirmando que Jinju realmente gostava deles e que havia comprado alguns a mais. Contudo, ao voltar para casa e ver os pêssegos na mesa, Bondo sentiu uma onda de culpa. Lembrou-se de que, quando a irmã de Jinju enviou frutas, ela hesitou e pediu para deixar os pêssegos de fora, pois Bondo era alérgico. Desde o casamento, Jinju não havia comido um único pêssego por causa desse problema. Refletindo sobre isso, Bondo se sentiu muito triste e decidiu beber para afogar suas mágoas. Na manhã seguinte, ao acordar e olhar ao redor da sala, ele teve a impressão de que tinha voltado no tempo. Acreditou até ouvir Jinju chamando seu nome em silêncio. Imediatamente, ele correu e abraçou Jinju, chorando de alegria, convencido de que haviam retornado para um futuro melhor. Mas, ao se virar, viu que Jinju havia desaparecido. Quando abriu os olhos, Bondo percebeu que a cena anterior era apenas um sonho. Depois que o casal reviveu momentos de sua juventude na universidade, Bondo se deu conta da beleza de sua esposa e de quão excepcional ela era. Observando Jinju, ele refletiu sobre o passado e sentiu que devia muito a ela, decidindo que deveria levá-la para reviver um pouco da juventude deles. Então, para realizar uma viagem espontânea, Bondo pegou emprestado o carro de seu pai e saiu sequestrando cada um de seus amigos. Assim, os 6 embarcaram em uma aventura inesperada juntos. Talvez fosse assim que a juventude deveria ser: pegar a pessoa que você ama, reunir os melhores amigos e explorar a beleza do mundo. No entanto, algo infeliz estava prestes a acontecer. Bondo dirigiu lembrando das rotas que conhecia, mas muitas das estradas que existiam há 20 anos não estavam mais completas. Nesse momento, Bondo se sentiu bastante perdido e, com coragem, decidiu levá-los a um local isolado onde não houvesse ninguém por perto. Após saírem do carro, eles olharam ao redor, sem saber como iriam se divertir naquele lugar. Felizmente, o grupo já havia trazido bastante comida. Logo, começaram a grelhar carne e a beber cerveja juntos. Talvez a verdadeira alegria da juventude não esteja tanto no destino, mas sim em estar cercado por amigos e pessoas queridas. Os 6 amigos se reuniram ao redor da fogueira, brincando e rindo juntos, mas Bondo continuou a recordar seu eu do passado. Percebendo seu estado, Jinju compreendeu seus sentimentos e também começou a relembrar os momentos que viveram juntos, pensando em como eram felizes no dia do casamento. Ambos acabaram chorando ao mesmo tempo. No dia seguinte, acordaram como viajantes sendo chamados por trabalhadores. Descobriram que o local onde estavam era, na verdade, um canteiro de obras. Logo, Jinju e suas 2 melhores amigas também foram despertadas pelos operários, mas seus rostos estavam cobertos de listras pretas, o que as deixou extremamente engraçadas. Depois disso, continuaram sua jornada. Enquanto dirigia, Bondo olhou para Jinju nessa situação e começou a rir muito, enquanto ela, por sua vez, já pensava em como poderia se vingar e esconder um corpo sem ser descoberta. Finalmente, chegaram à praia e ficaram encantados com a vastidão do oceano à sua frente. Todos estavam muito animados, pulando do carro e correndo para brincar na água juntos. Bondo observou o sorriso no rosto de Jinju e se sentiu verdadeiramente feliz por dentro. Mais tarde, quando estavam prestes a ir ao hotel para alugar quartos, de repente avistaram Nanjiu chegando, o que deixou Bondo surpreso. Descobriu-se que seus amigos estavam tentando armar um encontro entre Jinju e Nanjiu e o chamaram intencionalmente para essa ocasião. Ver Nanjiu ali deixou Bondo desconfortável. Ele lançou um olhar furioso para Nanjiu e zombou dele por estar usando um terno durante a viagem, perguntando sarcasticamente se ele tinha algum problema mental. Durante a refeição, Bondo serviu ostras para todos, mas quando chegou a vez de Nanjiu, ele apenas lhe ofereceu um único molusco, questionando por que ele estava vestido tão formalmente naquele lugar,
o que deixou todos constrangidos. Nanjiu respondeu calmamente que não se sentia incomodado e que tinha ido ali para aproveitar o ar fresco. Bando, furioso, retrucou: "Você veio até aqui só para respirar um pouco de ar fresco?" Nanjiu, ao ouvir isso, apenas sorriu. Então ele não se preocupou em responder mais. No entanto, Bando não estava disposto a deixar a situação de lado e continuou a encarar Nanjiu. Enquanto isso, Jinju, ao beber, acidentalmente derramou água em si mesma. Ao perceber isso, Bando imediatamente foi ajudá-la a se limpar, mas a cena deixou Nanjiu desconfortável, pois era cerveja que havia caído sobre ela. Jinju decidiu que precisava trocar de roupa, e por sorte Bo-hong e seu namorado tinham comprado um conjunto de roupas combinando, com 2 camisas extras. Nanjiu viu isso e perguntou a Jinju se poderia pegar uma emprestada, mencionando que usar um uniforme era realmente um pouco incômodo. Contudo, assim que Nanjiu pegou a camisa, Bando rapidamente a arrancou de suas mãos. Ambos se recusaram a soltar a camisa, resultando em uma discussão acalorada. Jinju, sentada ao lado, sentiu-se impotente e teve que pensar em uma outra forma de lidar com a situação. No final, os 2 homens acabaram vestindo as camisas do casal e ficaram realmente bem juntos. No entanto, ninguém poderia imaginar que eles eram, na verdade, rivais amorosos. Os transeuntes que observavam suas roupas combinando sorriam divertidos. Como não se suportavam, decidiram seguir em direções opostas. Mais tarde, todos retornaram ao hotel e, rapidamente, Nanjiu e Bando trocaram de roupa. Sentindo-se entediados, Jinju decidiu dar uma volta sozinha por uma pequena trilha na montanha. Mas ela não foi longe quando encontrou Nanjiu, e os 2 acabaram passeando e conversando juntos. Enquanto isso, depois de terminar de fazer as malas, Bando também saiu à procura de Jinju. Naquele momento, Jinju e Nanjiu haviam chegado a um lugar muito especial. Ambos ficaram maravilhados com a vista diante deles, repleta de vagalumes, com a lua alta no céu lançando um brilho encantador. Jinju ficou tão impressionada que parou, hipnotizada pela cena, e Nanjiu, ao vê-la assim, rapidamente tirou seu casaco e colocou sobre os ombros dela, puxando-a para um abraço de forma natural. Parecia que tirar o casaco não tinha sido em vão, pois isso lhe dava a oportunidade de ficar mais perto dela. No entanto, essa cena foi acidentalmente testemunhada por Bando. Ver sua ex-esposa sendo abraçada por outro homem o deixou profundamente desconfortável. Bando ficou parado do outro lado, observando impotente a cena se desenrolar. No dia seguinte, a viagem deles chegou ao fim. Um dos amigos, tentando forçar Jinju a entrar no carro de Nanjiu, deliberadamente tirou toda a bagagem do porta-malas e a colocou nos assentos. Quando Jinju estava prestes a entrar no carro, seu amigo disse que não havia espaço suficiente e sugeriu que ela fosse com Nanjiu. No entanto, Bando se opôs, insistindo que ainda havia espaço no carro. Naquele momento, Jinju olhou para Nanjiu e percebeu que não era certo ele voltar sozinho, então, no final, decidiu ir com Nanjiu. Ao retornarem à escola, Jinju, de repente, menstruou e correu rapidamente para o banheiro. No entanto, surgiu um problema. Ela havia esquecido de colocar absorventes na bolsa, então decidiu ligar para suas amigas. Porém, como os telefones delas estavam na sala de aula, ninguém atendeu. Depois de pensar um pouco, Jinju decidiu ligar para Bando. Naquele momento, ele já tinha ido à farmácia comprar analgésicos para ela. Quando recebeu a ligação, Jinju pediu casualmente que ele comprasse absorventes, e Bando concordou sem hesitar. Em seguida, ele foi até a entrada do banheiro feminino. Entretanto, ficou sem saber como entregar os absorventes. Enquanto Bando tentava descobrir uma maneira de fazer isso, 2 amigos apareceram por trás dele, assustando um deles. Um dos amigos deu um chute brincalhão, fazendo com que o conteúdo da bolsa de Bando se espalhasse pelo chão. Vendo o que havia caído, os amigos começaram a questionar a masculinidade de Bando, se perguntando por que ele estaria carregando tais itens para a escola. Porém, Bando não se importou muito com os comentários. Percebendo que os amigos de Jinju haviam chegado, ele pediu que eles levassem os itens para ela. Depois de entregar os absorventes, Bando saiu rapidamente. Quando Jinju finalmente deixou o banheiro, estava tão debilitada que caiu sobre a mesa. Mesmo quando suas amigas a convidaram para almoçar, ela recusou.
Assim que Jinju estava prestes a tomar seus analgésicos, Bando apareceu com um copo de água quente. Ele a lembrou, como sempre fazia, de que deveria tomar os remédios com água e não com refrigerante. Entretanto, em vez de agradecer, Jinju repreendeu por se intrometer. Bando não levou isso a sério e, ao contrário, colocou sua bolsa sobre a mesa para que ela pudesse usá-la como travesseiro e gentilmente deu um tapinha em suas costas. Jinju sempre sentiu dores nas costas durante a menstruação e, no passado, Bando costumava ficar ao seu lado, dando suaves tapinhas nas costas, tanto de dia quanto de noite. Ao presenciar isso, Jinju relembrou os momentos felizes que compartilharam juntos. Naquele instante, Bando notou a marca em seu dedo onde costumava estar seu anel. Ele olhou para a marca e percebeu que sua viagem no tempo para o passado poderia estar relacionada a esses anéis. Se conseguissem encontrar os anéis, havia uma boa chance de voltarem ao futuro. Enquanto caminhava pelo campus, um carro luxuoso se aproximou dele. Dentro estava uma herdeira rica, que se interessou por Bando e fez o carro parar. Para evitar qualquer interação, Bando acelerou o passo. Nesse momento, a garota falou, perguntando se Jinju, que estava com ele outro dia, estava bem. Ela mencionou que ouviu que Insuka havia ido procurá-la e até pode ter tentado começar uma briga. Ao ouvir isso, o humor de Bando mudou instantaneamente. Furioso, ele entrou no departamento médico sem dizer uma palavra e atacou Insuka com um soco. Em seguida, começou a desferir golpes um após o outro, relembrando como havia suportado o bullying de Insuka no passado. Bando havia engolido seu orgulho e até se desculpado com ele. Mas agora, Insuka havia machucado a pessoa que Bando mais amava, e ele não conseguia ignorar isso, mesmo que isso o destruísse. Esse era o amor que Bando sentia por Jinju. Às vezes, o afeto de um marido por sua esposa não se manifesta em pequenos gestos. Na verdade, eram nos momentos decisivos que ele se colocava à frente dela para protegê-la de qualquer mal. Naquela noite, Bando ligou para Jinju, informando que estava do lado de fora, segurando uma caixa de uvas e esperando por ela. Ele se questionava sobre seu comportamento, porque parecia não conseguir fazer nada certo. Ele sempre viveu de forma honesta e tentou dar o melhor de si, mas fosse hoje ou há 10 anos, tudo ainda parecia caótico. Nesse instante, Bando estava consumido pela culpa por sua imaturidade no passado, que fez com que Jinju perdesse a chance de ver sua mãe pela última vez. Isso sempre o incomodou. Por isso, todos os dias, quando se encontravam, ele forçava um sorriso, independentemente das frustrações que enfrentava fora de casa. Mas assim que entrava em casa, um sorriso genuíno surgia em seu rosto. Entretanto, essa mesma atitude fez Jinju acreditar que a morte de sua mãe não significava nada para ele. Esse mal-entendido gerou um ressentimento crescente entre eles até aquele dia em que nenhum dos dois conseguiu suportar mais. Eventualmente, decidiram se divorciar, mas agora Bando realmente queria. Ele desejava compensar esses arrependimentos. Ao notar a expressão vulnerável de Bando, Jinju ficou sem saber o que dizer. Nesse momento, sua mãe abriu a porta de repente e saiu. Ao ver as expressões de Bando e Jinju, ela ficou confusa e até imaginou que havia algo mais entre eles. Para tranquilizar sua mãe, Jinju explicou que um colega de classe havia passado por algumas dificuldades e pediu que ela entrasse em casa primeiro. Mas, de repente, sua mãe se virou e perguntou a Bando se ele já havia comido. Ela o convidou para entrar e compartilhar uma refeição. Durante o jantar, ela pegou um pedaço de peixe especialmente para ele. Isso fez Bando lembrar de como, sempre que ia jantar na casa deles no passado, sua sogra sempre lhe oferecia um pouco de peixe. Enquanto olhava para sua sogra sentada à sua frente, diversos pensamentos passavam pela mente de Bando. Após a refeição, a mãe de Jinju acompanhou Bando até a porta. Jinju pediu à mãe que voltasse para dentro enquanto ela e Bando se sentavam do lado de fora para conversar. Bando ainda se sentia profundamente culpado e reconheceu que Jinju tinha razão. Toda vez que ela precisava dele, ele não estava presente. Ele pensava que sempre poderia protegê-la, mas agora entendia que isso não era suficiente. Ela compreendeu o motivo pelo qual Bando afirmou que não estava feliz, mas Jinju não precisava de proteção ou sustento dele. O que ela realmente queria era que Bando estivesse ao seu lado. Ela desejava que os dois apoiassem a família juntos,
que chorassem juntos e que compartilhassem os fardos que carregavam. Jinju expressou que, embora o tempo tivesse passado, Bondo precisava entender que o casamento era uma parceria e que, às vezes, ambos acabavam se ressentindo. No entanto, esses ressentimentos nunca foram completamente resolvidos. Eles foram acumulando-se ao longo do tempo, resultando na situação atual. Às vezes, Jinju só queria que ele a abraçasse e que chorasse junto com ela. Ao ouvir essas palavras, Bondo se sentiu profundamente perturbado. Ele acreditava que fazer tudo o que estava ao seu alcance por ela era o suficiente. Bondo não queria ver Jinju chorando. Ele só desejava que ela fosse feliz e sorrisse sempre. Os dois se olharam com os olhos cheios de lágrimas, buscando um caminho para voltar ao futuro o mais rápido possível. No dia seguinte, eles foram à biblioteca da escola em busca de registros sobre a viagem no tempo. Porém, após uma longa busca, não conseguiram encontrar informações úteis. Foi nesse momento que Bondo notou a marca do anel na mão de Jinju e perguntou quando ela havia aparecido. Jinju respondeu que o anel estava com ela desde que viajou no tempo. Ao ouvir isso, Bondo percebeu que o par de anéis era a chave para a viagem no tempo. Ele então começou a procurar freneticamente pelos anéis. Após visitar diversas joalherias, finalmente os encontrou em uma loja. Sem hesitar, comprou os anéis. Porém, ao procurar Jinju, viu-a abraçando sua mãe. Naquele instante, hesitou, sem saber se deveria levá-la de volta ao futuro ou não. Lembrando-se do jantar na casa dela, ele percebeu o quanto ela valorizava o tempo que passava com sua mãe. Observando as duas mulheres de costas, Bondo decidiu esperar mais um pouco. Enquanto Jinju e sua mãe caminhavam, elas inesperadamente se depararam com um homem bêbado, causando alvoroço na rua. Ao avistar aquele homem, Jinju imediatamente recordou o que Bondo havia mencionado sobre as dificuldades que enfrentou. Ele havia suportado maltratos e vivido uma vida repleta de lutas, assim como o homem à sua frente. Apesar das pressões da vida que o deixaram exausto, ele continuou perseverando, desejando proporcionar uma vida melhor para sua esposa. Ao testemunhar essa cena, Jinju finalmente compreendeu o sofrimento de Bondo. No caminho de volta, continuou refletindo sobre isso. Quando chegou em frente à sua casa, decidiu de repente ir ao encontro de Bondo. Enquanto isso, Bondo estava sozinho, tentando afogar suas tristezas em bebida, quando seu telefone tocou de repente. Ao atender a chamada, ele ouviu Jinju chorando e perguntando onde ele estava. Preocupado com a situação, Bondo perguntou ansiosamente onde ela estava e correu em sua direção. Naquele instante, Jinju estava parada esperando em um semáforo. Uma criança, tentando recuperar uma bola, correu para a rua, e ela percebeu que a criança estava prestes a ser atropelada por um carro. Sem hesitar, Jinju correu para salvar a criança. Quando estava prestes a ser atingida pelo veículo, uma figura se lançou em sua direção e a empurrou para fora do caminho, recebendo um impacto em seu lugar. Essa pessoa era ninguém menos que Bondo. Ao ver Bondo sendo atropelado, Jinju ficou em pânico. Por mais que gritasse, Bondo não reagiu. Desesperada, ela implorou e gritou para que seu marido acordasse. Ela ficou em estado de choque e, junto com Nanjil, levou Bondo para o hospital. Naquele momento, Jinju sentiu como se o mundo estivesse desmoronando. Sentou-se no chão, chorando e angustiada, enquanto Nanjil, testemunhando sua dor, percebeu a importância de Bondo em seu coração. Felizmente, Bondo sobreviveu ao estado crítico, mas quando Jinju foi visitá-lo, ele pediu à enfermeira que não a deixasse entrar. Mesmo assim, Jinju se recusou a ir embora e esperou no banco do hospital. Só conseguiu entrar quando os amigos de Bondo chegaram, utilizando o argumento de ser uma amiga. Ao vê-lo naquela condição, Jinju ficou profundamente angustiada. Naquele dia, ela temeu que ele tivesse partido, e em um breve momento, sentiu como se cada célula de seu corpo estivesse congelada. Bondo, ao perceber a preocupação de Jinju, tentou tranquilizá-la, dizendo que estava bem, desde que ela não estivesse machucada. Para ele, essa era a melhor notícia que poderia receber. Bondo sabia que não conseguia proporcionar uma boa vida para Jinju, mas desejava que ela estivesse segura e saudável. Se eles realmente não pudessem voltar, Bondo esperava que Jinju pudesse esquecê-lo e recomeçar,
pois não tinha confiança em sua capacidade de fazê-la feliz. Jinju então perguntou a Bondo o que aconteceria com seu filho. Ele também o abandonaria? Para Bondo, o lugar de Jinju em seu coração era ainda mais significativo. Mais importante do que a criança que ainda estava em seus pensamentos, Jinju não sabia como reagir. Mais tarde, enquanto estava no hospital olhando para os anéis em sua mão, Bondo sentiu um profundo arrependimento em relação ao filho. Ele lamentou seus erros. De volta em casa, Jinju chorou nos braços da mãe durante a noite. Se escolhesse sua mãe, perderia só Jin. Se optasse por só Jin, perderia sua mãe. Essa escolha era de fato muito difícil para ela. Sua mãe só conseguia abraçá-la, proporcionando um conforto constante. No dia seguinte, Nanjiu a visitou em casa, mas ela apareceu de pijama, o que surpreendeu bastante Nanjiu. Entretanto, Jinju não estava a fim de encontrar ninguém ou sair, mas quando Nanjiu mencionou que era seu aniversário, ela não conseguiu recusar e decidiu acompanhá-lo para celebrar. Nanjiu trouxe uma caixa de kimbap e contou que tinha acordado cedo para prepará-lo. Contudo, Jinju percebeu de imediato que o kimbap era de uma loja. Nanjiu admitiu que não havia preparado ele mesmo. Diante disso, Jinju optou por não dizer mais nada. Ela pegou um pedaço de kimbap e comeu, dando início a um dia divertido ao lado de Nanjiu. No final da noite, eles se sentaram em um balanço e começaram a conversar. Depois de um tempo, o assunto mudou para suas mães. Ao falar sobre esse tema, Jinju não pôde evitar de recordar a dificuldade de criar um filho. Ela se transformou de uma jovem inexperiente na mulher mais forte que poderia ser. Essas responsabilidades e medos são comuns entre todas as mães, pois no fundo uma mãe é apenas uma pessoa comum. Ao ouvir essas palavras, Nanjiu percebeu ainda mais que Jinju era uma pessoa calorosa e gentil, e seu sentimento por ela se fortaleceu. Jinju não se surpreendeu com a declaração. Levantou-se, aproximou-se de Nanjiu, abraçou-o e agradeceu por seu carinho. Foi Nanjiu quem a ajudou a entender que ela também era uma jovem, cada um com suas próprias dores. Por conta do amor que Nanjiu sentia, Jinju só pôde se desculpar. Para Nanjiu, esse desfecho talvez tenha sido o mais perfeito. Depois de voltar para casa, Jinju sentou-se e olhou para o chão, até que sua mãe entrou e perguntou se ela queria tomar uma bebida com ela. Jinju então se juntou à mãe e bebeu. Naquele momento, ela se sentiu incrivelmente feliz. Deitou-se no colo da mãe, que de repente disse para que ela voltasse para sua filha. Ao ouvir isso, Jinju se levantou imediatamente. Acontece que, enquanto limpava o quarto, sua mãe havia encontrado acidentalmente uma carta que Jinju escrevera. Ao abrir a carta, sua mãe descobriu o segredo que a filha guardava. Analisando o que estava escrito e relembrando os comportamentos estranhos anteriores, ela compreendeu tudo de imediato. Refletindo sobre os acontecimentos, embora relutante em acreditar, ela decidiu abrir o diário de Jinju, onde estavam listadas as 5 coisas que ela mais desejava fazer. No passado, o primeiro desejo era ir a um bar. O segundo, tomar banho com a mãe. O terceiro, ir ao karaokê com a mãe. O quarto, beber com a mãe. E, por fim, o último desejo era se despedir da mãe. Vendo que sua mãe descobrira seu segredo, Jinju ficou sem saber o que dizer. Mas então sua mãe continuou dizendo que, enquanto Jinju poderia viver sem seus pais, os pais nunca poderiam abandonar seu filho. Jinju chorou desesperadamente enquanto abraçava sua mãe pela última vez. Essa talvez fosse a maior bênção da viagem no tempo de Jinju de volta ao passado, pois nada se compara a estar ao lado de seus pais. Enquanto isso, Bondo, que estava no hospital, observava as crianças de outras pessoas e sentia uma nostalgia ainda maior por seu próprio filho. No fim, ele decidiu retornar ao futuro. Ele correu em direção à casa de Jinju, atravessando a cidade por um bom tempo até que finalmente avistou Jinju parada em um cruzamento. A primeira coisa que ela disse ao vê-lo foi: "Vamos para casa." Ao ouvir isso, Bondo não conseguiu conter mais suas emoções. Ele se aproximou dela e a abraçou, chorando. Depois, quando voltaram para casa, sua mãe segurou a mão de Jinju e lhe disse que se ela fosse a algum lugar sem ela, deveria cuidar bem do pai. Na verdade, a mãe de Jinju estava mais preocupada com o marido. Ela temia que, se partisse e o deixasse sozinho,
ele se sentisse extremamente solitário. Jinju concordou, prometendo que cuidaria bem de seu pai. Por fim, Bondo e Jinju sentaram-se juntos, colocaram os anéis de volta em seus dedos e trocaram um beijo apaixonado. Na manhã seguinte, Jinju acordou e percebeu que havia retornado ao futuro. Ao ver seu pequeno filho ao seu lado, sentiu uma mistura de alegria e tristeza. Ela estava feliz por reencontrar seu filho, mas triste por ter perdido a mãe novamente. Logo após Bondo também retornar para casa, o casal abraçou o filho e chorou lágrimas de tristeza, sentindo uma profunda saudade. Na verdade, o amor nunca desaparece em um casamento. Frequentemente, ele é ofuscado pelos desafios da vida. Somente quando os casais se compreendem e se perdoam, conseguem dissipar a névoa que encobre seu amor, que é a verdadeira forma de felicidade no matrimônio. Lembre-se, o amor nunca desaparece de verdade, e nunca espere até que ele se vá para sentir arrependimento. Isso encerra o filme. Obrigado por assistir. Vocês são a maior motivação para continuarmos criando novos conteúdos. Adeus e esperamos vê-los em nossos próximos filmes.